Olá, eu sou a Tita e hoje trago-vos o segundo vídeo do projeto Sexta Assombrada. Hoje então venho partilhar com vocês a opinião sobre 10 contos. Eu e a Catarina escolhemos 10 contos, em que 5 deles lemos sozinha e outros 5 lemos em comum. Portanto, no total, entre os dois filhos vão ter 15 contos, vão ter opinião sobre 15 contos. Dividimos também os contos em 5 categorias, portanto, vamos começar. Na primeira categoria foi fantasmas e eu li o The Legend of Sleep Hollow, que também é conhecido como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Sleep Hollow é a localidade onde se passa este conto e as lendas, hoje temos aqui um convidado especial. Olá, eu sou a Stewie! E como eu estava a dizer, Sleep Hollow é a localidade onde este conto se passa e onde as lendas estão bastante enraizadas nessa localidade, nessa sociedade. E uma das favoritas é então a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que durante a noite costuma andar à procura da sua cabeça. Este cavaleiro diz-se que foi um guerreiro que lutou numa das guerras da independência dos Estados Unidos. A nossa personagem principal é o Ichabod Crane e é um novo professor lá na Terra e que rapidamente se interessa pela filha de um rico fazendeiro, mas interessa-se não no sentido de estar apaixonado, mas sim porque vê ali uma fonte de riqueza. No entanto, esta rapariga, a Catarina, se não estou em erro, já tinha um outro pretendente. Eu tinha já há muito tempo curiosidade com esta história, principalmente desde que saiu o filme com o Johnny Depp, portanto já lá foram uns anos, mas que curiosamente também não conheço o filme, nunca o vi, e achei que este projeto era um indicado para ler o conto. Eu gostei bastante da escrita, pois temos excelentes descrições das pessoas, da comunidade e da própria envolvente. E solamente é que seja um conto tão pequeno e com um final muito aberto. Nós não sabemos bem como é que acabou e o que é que aconteceu ao Ichabod. O próprio Ichabod é uma personagem bastante interessante. Não tem as características daquele herói típico e não é também assim uma pessoa muito agradável. Eu também, depois de ter lido o conto, ouvi o audiobook, que adorei a narração. Agora tenho que experimentar fazer como a Mary do Red Hair, que é ler e ouvir ao mesmo tempo. E vi ainda o filme da Disney. Eu vou deixar por aqui o link do filme. Entretanto, o conto comum foi o Little Red Tongue, de Peter Straub. Este é um conto que é mais baseado na vida do Little Red, que é um homem que tem uma coleção peculiar de discos de jazz e que está um bocadinho relacionado com alguns milagres que vão acontecendo e ainda de uma aparição estranha. Eu devo dizer que este foi o conto que mais me custou a ler, pois não achei que fosse assim uma história muito assombrosa e não achei que tivesse nenhum clima de tensão nem mistério. Então também posso ter sido eu que não percebi bem a história, mas a verdade é que não foi um conto que tivesse gostado por ir além. Eu dei 2 estrelas a este conto. Eu há bocado a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça eu dei 5 estrelas. Pois bem, como tanto eu como a Catarina achámos o conto do Little Red Tongue muito estranho e pouco adequado à categoria de fantasmas,
resolvemos escolher outro conto. E o conto escolhido foi o Fantasma do Século XX, de Joe Hill. Esta é uma história sobre um cinema que está assombrado pelo fantasma de uma jovem que morreu enquanto via o filme de Feiticeiro de Oz, e ainda antes do final. E que ao longo dos anos vai aparecendo alguns clientes do cinema, tal como também apareceu ao atual dono do cinema, o Alec Sheldon. Eu gostei muito desta história. É uma história que recupera aquela aura da época dos cinemas clássicos, não aqueles cinemas de centro comercial, mas aqueles cinemas que havia em determinadas cidades, quer pelo o próprio gosto do cinema e dos filmes. É a história, o Joe Hill interliga a história do cinema, que é gerido pelo Alec, e também aflora ali um bocadinho a forma como o espírito desta jovem influenciou a vida das pessoas a quem apareceu. Tem uma escrita muito simples, sem floreados, nem nada que complique, e que nos ajuda a situar na história e a envolver na própria história. Uma nota importante em relação a este conto. Faz parte de uma antologia também do Joe Hill, que são Os Fantasmas do Século XX, mas apesar de ter um nome muito parecido, este é um conto específico chamado O Fantasma do Século XX. Portanto, mas pode haver assim algumas confusões entre o conto em si e o livro da antologia, que, se não estou em erro, são cerca de 16 ou 17 contos. Eu gostei muito e sem dúvida que quero ler mais do autor. Depois, na categoria de Casas Assombradas, eu li A Casa do Juiz, de Bram Stoker. É a história de um estudante que decide partir para uma localidade mais sossegada, mais calma, e que acaba por residir na casa de um antigo juiz, que entretanto já faleceu, e que este juiz gostava de... As pessoas que eram julgadas, ele gostava de as enforcar. E este estudante, às tantas, durante a noite, descobre que a sala onde estuda, onde tem estado a estudar e a dormir, está cheia de ratazanas, e uma das quais é particularmente grande e também tem assim um ar assim um bocado maléfico. Este é um conto que, embora seja muito pequeno, está sempre sentimos sempre aquele clima tenso, e temos uma cena final que é de tirar o fogo. Eu adorei, achei mesmo um conto excelente, e dei 4 estrelas apenas porque achei mesmo muito pequeno. Se fosse um bocadinho maior, tinha levado as 5 estrelas, porque eu adorei mesmo. Tal como disse, durante praticamente toda a leitura nós sentimos aquela tensão no ar, e mesmo o final é espetacular. Depois, o conto escolhido para ambas lermos foi o Pigeons from Hell. Eu não sei se estou a dizer corretamente, eu tenho um bocadinho de dificuldade em pronunciar o inglês. E o resumo da história é 2 amigos que decidem passar a noite numa casa abandonada, depois um deles acaba por morrer, e a partir daí, a partir da morte, tudo é um bocado assim, temos então o clima assim mais assustador, que é praticamente logo desde o início, portanto agarra-nos logo o início, sempre muito tenso, muito assustador, e sempre que as pessoas acabam por regressar a esta antiga casa, nós sentimos aquela apreensão que as personagens têm. Temos uma escrita muito rica, com um clima bem denso, e é uma história muito interessante e arrepiante, e que ainda tem ali um bocadinho de crítica à forma como os antigos donos de plantações
tratavam os escravos e depois as pessoas livres, mas negras. Eu achei mesmo que foi um bom conto de introdução a este género de horror. Eu, se não estou em erro, este foi mesmo o primeiro conto que li na altura para o projeto Sexta Assombrada e gostei bastante, dei 3 estrelas. Depois, para a categoria vampiros, eu li o Aberrant's Boy, de Show Hill, peço desculpa, e é um conto onde conhecemos um pouco a história dos 2 filhos de Abraham Van Helsing, que é um filfo e caçador de vampiros, e é demasiado severo com os filhos. E sim, se estão a reconhecer o nome Van Helsing, é o mesmo Dr. Van Helsing que conhecemos no livro Drácula, do Bram Stoker. Neste conto, apesar de não termos contacto direto com os vampiros, eu gostei bastante da escrita, pois ela é muito simples e direta, e também a forma como a história foi sendo construída. É um conto muito pequeno e rapidamente chegamos ao fim, e é no fim que acontece algo inesperado e que ficamos com vontade de querer saber mais sobre as personagens. Eu gostei bastante também da forma como o Show Hill pegou na história, nas personagens que já conhecemos do Drácula e fez uma espécie de continuação a essas. Gostei muito e tenho vontade de ler mais do autor. Eu dei-lhe 4 estrelas. Depois, o conto que escolhemos para ambas ler foi o The Strange Orchid, de do Wells, do Guerra dos Mundos. E neste caso temos um colecionador de orquídeas que compra vários exemplares da espécie e que uma delas é particularmente estranha, ainda antes de começar a formar a flor. E que quando essa acaba por florescer, o bulbo, sentimos então que temos ali o perigo a espreitar. Não achei que, quanto a esta história, não achei que fosse a típica história de vampiros, pois é a planta que é uma sugadora de sangue. É um conto pequeno, mas interessante, principalmente se pensarmos que este conto foi escrito ainda antes do conceito de vampiros estar ainda a ser explorado. Já te instalaste? Depois, na categoria de psicológico ou estranho, eu escolhi para ler Os Crimes da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, e eu tinha muita curiosidade em ler Poe, porque nunca tinha lido, e principalmente este conto, porque tenho ouvido falar muito dele. Este conto conta-nos a história passa a redundância, temos a história de 2 brutais assassinos de mulheres que aconteceram precisamente na Rua Morgue e que vamos acompanhando o relato de algumas testemunhas. Mas estes relatos têm pontos divergentes e dá-nos a indicação que a investigação não produz resultados. Isto até o Dublin, uma das personagens, resolveu pegar no caso e é então que, com a sua observação, o grande mistério destes brutais assassinatos são desvendados. Eu gostei bastante do conto, mas eu se calhar enquadrava mais como um conto policial e não como de terror. Mas, no entanto, as descrições de como os corpos são encontrados e qual o seu estado poderá causar algum desconforto aos leitores, porque é um bocado uma forma um bocadinho crua como é exposto. Também a revelação de quem é o culpado foi surpreendente, apesar de a capa de minha edição poderei ter algum spoiler. Eu gostei muito e é outro conto que é outro autor que quero ler mais. Eu dei também 5 estrelas a este conto. Depois lemos em conjunto o Nas Montanhas da Loucura de Lovecraft. É um conto narrado em primeira pessoa por um professor universitário que
que participa numa expedição à Antártica e que acaba em tragédia, pois a maioria do grupo são mortos. No entanto, os dois exploradores que sobrevivem decidem investigar, que era o acampamento, que era ali as chamadas Montanhas da Loucura, e acabam por encontrar algo que os vai deixar apavorados. Este é um conto muito descritivo, mas é precisamente essas descrições que nos conseguem deixar agarrados à história, e para sabermos mais sobre os grandes antigos, que é tal uma das criaturas que um dos investigadores, um dos exploradores está a investigar, e para tentarmos perceber o que é que efetivamente aconteceu para os outros exploradores perderem a vida. Além do clima tenso e angustiante que o Lovecraft conseguiu criar na história, ele conseguiu ainda tornar a coisa mais interessante, misturando alguns mitos na história, como o Cthulhu, eu não sei dizer, eu vou deixar por aqui, mas ainda também, além desses mitos, dessa mitologia, misturar ainda detalhes científicos e geológicos que dão um bocadinho mais de credibilidade, eu gosto um bocadinho gaga, mas que dão um pouco mais de realismo à história. Eu não achei particularmente que a escrita fosse fácil, principalmente por causa das descrições, mas também pela adjetivação excessiva que o Lovecraft usa, e isso torna o texto um bocadinho denso demais. No entanto, eu quero ler mais do autor. Depois, a última categoria escolhida foi monstros. Eu para esta categoria escolhi O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. É também conhecido como O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Esta é uma história que é do médico, o tal Dr. Jekyll, e que mantém uma estranha relação de amizade com um homem de caráter duvidoso, o tal Sr. Hyde. E é narrado na perspectiva de um advogado amigo. E este advogado fica bastante preocupado com esta relação e tenta sempre persuadir o Dr. Jekyll a terminar esta amizade. Este era o outro conto que andava para ler há imenso tempo, e lá finalmente achei que o projeto Sexta Assombrada era uma boa altura. Tem um ritmo um bocadinho lento e a história gira em torno desse mistério: quem é que é o Sr. Hyde, porque é que ele tem tanta influência sobre o Dr. Jekyll. E estas questões são apenas reveladas na parte final da história, no último capítulo, mas o conto em si não se torna chato por causa disso. E depois, porque ao longo do livro vamos nos questionando sobre a dualidade humana e como todos nós temos um lado bom e um lado mau. Eu gostei muito do conto, apesar de ter um ritmo mais lento, como eu disse, e sentimos sempre um clima de mistério ao longo de toda a história. Eu gostei muito, tal como disse, e dei 5 estrelas. Depois, para finalizar, lemos ambos o The Mist, de Stephen King, em que após uma violenta tempestade começa a surgir um estranho nevoeiro branco, denso e com um cheiro assim mais sacre. E este nevoeiro não é um nevoeiro qualquer, não é um nevoeiro inofensivo, mas sim que oculta coisas que vai acabar por atacar pessoas, sendo assim uma história da luta pela sobrevivência. Este é narrado também, é um conto narrado também na primeira pessoa, por David, e que em grande parte da história se encontra retido no supermercado, juntamente com o seu filho de 5 anos, Billy, e com outras pessoas, e onde, além deles enfrentarem a luta pela sobrevivência, têm ainda que lidar têm ainda que lidar com as outras pessoas e relacionarem-se com elas.
e ainda como algumas pessoas não acreditam no perigo que esse nevoeiro traz. Este conto é bem tenso, cheio de suspense, principalmente quando temos um contacto mais direto no relato dessas coisas que andam no nevoeiro. Temos ainda uma personagem bastante interessante, que é quase como. Ele está a dar a macacoa. Como estava a dizer, temos ainda uma personagem muito interessante e que se revela quase como a bruxa da aldeia, e que é a senhora Carmody, e que é assim um bocado também fanática religiosa. Quanto ao final, é um final bastante aberto que nos deixa a pensar o que é que aconteceu. Eu gostei, eu dei 4 estrelas. Achei um pouco mais convincente na escrita. E tenciono ler se calhar mais um livro de Stephen King. E pronto, estes foram os 10 contos que eu trouxe para partilhar com vocês. Não se esqueçam de ver também, passar também no canal da Catarina para verem a opinião dela. E um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!